Você já disse para si mesmo, essa é a última vez? Quantas vezes? 100? 200? E toda vez que você abre aquela notificação, uma parte de você já sabe que você vai se sentir uma porcaria depois. E mesmo assim, abre. Se isso te descreve, esse vídeo não é sobre força de vontade. É sobre porque a força de vontade nunca foi suficiente para você. E olha, se isso te descreve, você não é o único. E não é falta de caráter. Existe um mecanismo por trás disso, psicológico e espiritual, que a maioria nunca teve chance de entender. Hoje eu vou te mostrar porque esse ciclo se repete, o que ele destrói por dentro e, o mais importante, o único jeito que realmente funciona para sair dele. A luxúria oferece um prazer que à primeira vista parece irresistível, mas o custo dele é alto. Ela destrói a sua mente, e isso já é grave. Mas a maior destruição de todas chega na sua alma. Você não vai vencer a luxúria do jeito que você está agora. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra. Você não escolhe quando um pensamento chega. Ele aparece sozinho, igual uma notificação surgindo na tela do seu celular, sem pedir licença. O que você escolhe é se vai tocar nela ou deixar passar. Eu mesmo já vivi isso, e por muito tempo confundi ter o pensamento com ser dominado por ele, achando que o simples fato de pensar já era pecado, já era a derrota. Mas não é o pensamento que te condena, é o espaço que você abre para ele dentro da sua mente. Quando você deixa o pecado tomar esse espaço, o resultado é sempre o mesmo: mais dor, mais culpa, mais destruição. Por isso, eu não quero que você saia daqui contando quantos dias você está limpo, repetindo para si mesmo, hoje eu não vou cair. Porque isso ainda é dar atenção à luxúria, ainda é abrir a notificação. O que funciona de verdade é virar o foco para outro lugar, seguir a Jesus, aproximar de quem você quer se tornar. E é aí, nesse foco, que Deus vai tirando essa tentação da sua vida e transformando a sua mente por dentro. Mas essa transformação não acontece isolada. Ela acontece dentro de um mundo que trabalha contra você o tempo todo. Sabemos que os nossos tempos romantizam a prostituição, a imoralidade sexual. Está nas músicas que você ouve. Senta, se afogando. Nas novelas e filmes que você assiste. No jeito que a moda te ensina a se vestir. E um dos maiores perigos hoje é o soft porn nas redes sociais. O prazer da carne virou comum, virou regra. Quem vive fora disso é visto como errado ou ultrapassado. E isso, se normalizando na sua mente, te aprisiona. Mas se você clicou nesse vídeo, é porque você quer mudar. Essa batalha não é fácil, mas não é impossível. E para ela vale a máxima atribuída a São Felipe Neri: na luta contra a impureza, vence quem foge. O primeiro passo é reconhecer a sua incapacidade de vencer sozinho, por dois motivos. Primeiro, a luxúria ama sua solidão. Ela domina a sua mente exatamente nos momentos em que ninguém está vendo você. Segundo, só olhando para Cristo é possível viver a castidade. Sem o auxílio da graça, ninguém consegue ser casto. E não culpe os outros, não culpe o modo como as pessoas se vestem. O pecado começa em você. Começa nos seus olhos. Você escolheu ver aquela pessoa de um jeito sensualizado. Muitas vezes, isso é a poluição que a luxúria deixou na sua mente. A segunda olhada, aquela em que você já está fantasiando, é o começo do pecado sem volta. Pare ali, na primeira, não vá até a segunda. Coloque isso na sua mente. Se essa pessoa que você fantasiou fosse sua mãe, sua filha, sua irmã, vestida assim, você pensaria do mesmo jeito? Acho que não. Mas com uma estranha, você pensa. E isso mostra o quanto a sua mente foi moldada pela pornografia. Por isso, o primeiro passo é fazer a limpeza da mente. Parar de sexualizar tudo. E para começar essa limpeza, eu quero que você conheça alguém. Evagrio do Ponto, ou Evagrio Póntico. Provavelmente você nunca ouviu falar. Foi ele quem primeiro sistematizou uma lista de 8 pensamentos maliciosos.
gula, luxúria, avareza, tristeza, ira, assídia, vanglória e soberba. Essa classificação não era só moral, era ligada à luta espiritual cotidiana dos monges contra as tentações interiores. Isso depois foi reorganizado por São Gregório Magno e virou 7. Foi aí que nasceram os 7 pecados capitais. Mas Evagrio não só sistematizou esses pensamentos, ele também descreveu o remédio. Para ele, a luxúria é uma paixão da carne que perturba o intelecto, alimentada pela gula e vencida com jejum, esforço físico, leitura espiritual e oração, buscando o domínio próprio, que ele chamava de encrateia. Vou destacar isso para você marcar bem: jejum, esforço físico, leitura espiritual, boas leituras, por favor, e muita oração. Essas duas últimas são as mais esquecidas pela nossa sociedade moderna. Mas eu quero que você veja uma coisa: esse mal sempre atingiu pessoas, atingia os monges do deserto no século IV, e já existia o remédio. A diferença é que hoje a gente romantiza o vício e ataca justamente as virtudes que o combatem. Só mais um exemplo: uma das grandes lutas espirituais de Santa Teresa d'Ávila, sobre quem eu inclusive já fiz um vídeo sobre a sua mão, vou deixar no card aqui, foram as tentações da carne e da vaidade mundana, e ela venceu. Falo isso também para mostrar que isso não é algo exclusivo dos homens. Mulheres estão sujeitas também. E ela venceu isso com oração mental. Considerava a oração uma amizade íntima com Deus. Para ela, focar na grandeza e no amor divino, naturalmente esvaziava o coração dos desejos mundanos, e com humildade e dependência da graça. Reconhecia que, pelas próprias forças, o ser humano é fraco. Se apoiava nos sacramentos e na misericórdia de Deus, em vez de confiar só na própria disciplina. Quero destacar aqui os sacramentos. Se apoie muito nisso. Viva em estado de graça. E se você caiu, não tenha vergonha, não desanime. Isso faz parte dessa luta árdua. Procure um sacerdote, se confesse e continue a luta mais forte e mais unido a Deus. É muito importante viver em estado de graça para enfrentar essas tentações com mais força ainda. Mas tem uma coisa que a luxúria faz, talvez você nunca tenha parado para pensar. Ela não destrói só a sua mente e a sua alma. Ela destrói a sua capacidade de amar de verdade. Quando você deseja alguém através da luxúria, você não está amando essa pessoa. Você está simplesmente reduzindo ela a um objeto para satisfazer o seu próprio desejo. Você para de ver a pessoa como pessoa e passa a ver como algo a ser usado para o seu prazer. Você precisa mudar como vê os outros, ver o outro como um semelhante seu. Isso ajuda a quebrar esse ciclo que a luxúria criou na sua mente. E esse mal começa hoje muito fácil, com o seu celular, que cabe no seu bolso, que anda sempre com você. É um vício muito mais perigoso do que imaginamos, porque diferente do álcool ou de uma droga, não há sinal visível. Muita gente viciada em pornografia sofre isso em silêncio, sem que ninguém perceba de fora. A pornografia transforma pessoas em simples instrumentos de prazer, sem sentimento algum. Ela derrete a sua mente, mata o amor ao próximo e mata também a empatia. E talvez alguém aí esteja pensando: ah, mas isso não é um vício de verdade. Isso é só a igreja tentando colocar a culpa em cima de comportamento normal. E eu entendo essa desconfiança. A pornografia nem é reconhecida oficialmente como transtorno em muitos manuais de psiquiatria. Mas o padrão de compulsão, de precisar de mais e mais para sentir o mesmo prazer, de continuar mesmo que destruindo a própria vida, isso é documentado, isso é real. Você mesmo sabe disso na pele. E o mais interessante é que a igreja já descrevia esse mecanismo há mais de 1600 anos, muito antes de qualquer psicólogo existir. E tem uma última coisa que eu preciso te falar. Você não vai vencer isso sozinho, não só com a sua força de vontade. A luxúria ama o segredo, ama o silêncio. Por isso, além de buscar a Deus, busque também uma pessoa de confiança, um amigo, um padre, ou um grupo, alguém para quem você presta contas. Quando você tira isso da escuridão, você tira boa parte do poder que isso tem sobre você. Busque santos que são exemplos nessa luta. Santo Agostinho e Santa Margarida de Cortona venceram a própria luxúria e se tornaram grandes santos.
E Santa Maria Gorete e Santa Inês nos mostram a força de defender a pureza até o fim, mesmo diante do maior perigo. São tantos exemplos. Se inspire em algum deles. Você não está sozinho. E olha, se Santa Teresa d'Ávila, se tantos santos que conhecemos hoje passaram por lutas parecidas e hoje estão na glória de Deus, isso significa uma coisa: essa batalha não te define, ela não é o fim da sua história. Você pode cair hoje e ainda assim se tornar um santo amanhã. O que importa não é nunca ter caído, é nunca deixar de levantar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Quero saber como posso te ajudar mais. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua caminhada.